Como montar uma carteira de ações? Hoje eu vou falar sobre minha estratégia, mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, pessoal, né? Muita gente me pergunta, né? Como montar uma carteira de ações? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha estratégia, tá? Espero que ninguém monte ou invista uma carteira de ações, né? Só porque acha as empresas legais ou bonitinhas. Tem que ter uma estratégia e um fundamento por trás de tudo isso. E para começar, né? Vamos lá. Todo o racional de uma estratégia está em função do meu racional, da minha visão. Eu sou economista, eu fiz economia na USP, sempre trabalhei no mercado financeiro desde 2008 em fundos de investimentos, fazendo gestão de fundos de investimentos. Então, trabalhei no HSBC, no Itaú, em hedge funds, principalmente fiquei muito tempo num hedge fund que chama Brescia. Tá? Então, minha escola foram alguns fundos, fundos de ações e fundos multimercados, que podem investir em quaisquer classes de ativos, né? Então ações, bonds, juros, moedas, commodities. Então a busca sempre for por assimetria de investimentos, né? Os melhores retornos com o menor risco possível. Essa é sempre minha visão. Eu não sou influencer, né, pessoal? Teve gente que me falou outro dia, Rafael, você é um dos melhores influencers. Eu não sou influencer, eu sou um analista, gestor que estou aqui ajudando, fazendo minha parte na educação financeira, mas eu tenho CNPI para poder dar recomendação, eu tenho CGA para poder fazer gestão de fundos de investimentos, tá? Meu objetivo aqui é educacional. Então, essa é a minha visão de mundo, né? E a partir do qual, né, eu vou começar a fazer minha análise. Então, qual que é a estratégia que eu uso? A estratégia que eu uso se chama top-down. É uma estratégia muito utilizada no mercado financeiro, né, por grandes gestores, que nada mais é do que começar do top, né, do topo, e ir afunilando essa análise. Ou seja, eu começo olhando para a economia global, local, político, todo o ambiente, e aí eu começo a fazer essa leitura e entender qual a dinâmica do mundo, dos fluxos de dinheiro, dos crescimentos, para chegar em quais setores, quais segmentos da economia que vão se beneficiar com esse modelo, né? com a economia mundial e local nesses próximos anos, ou nesse ano. Então a visão é economia a gente chega nos setores, né? A partir do momento que a gente identifica quais setores que são os melhores, que eu quero estar posicionado, que eu quero ter uma posição ali, a gente começa a analisar todas as empresas desse setor. Então a gente começa a olhar para números, fazer valuation, para achar a melhor, né? Tá posicionada sempre numa empresa de qualidade. Eu sou fundamentalista, né? Uma coisa importante. Eu faço valuation, eu não olho para gráfico. Então minha visão é toda fundamentalista. Para conseguir chegar, né, no melhor empresa e no melhor momento, né? A gente tenta pegar esses ciclos, né? Porque afinal das contas, preço importa, né? Uma das bobagens que eu escuto muito na internet é que preço não importa. Não sei de onde saiu isso. Não faz o menor sentido. E além disso, né? Tem empresas que são boas, mas em alguns momentos você não vai querer investir nela porque ela não está atrativa do lado do valuation, ou mesmo porque a fase, né, o ciclo econômico não vai beneficiar essa empresa. Então, exemplos que eu trago para cá, né? Bom, a Cielo sempre foi uma empresa muito bem gerida, né? Então, desde décadas, né? Então, foi uma empresa queridinha, que o mercado gostava bastante. Entretanto, de 2016 para cá, o que a gente viu? Uma grande concorrência, né? A gente viu, apesar de uma empresa ser bem tocada, com um modelo bacana de negócio, né? Com regras de governança, de boa governança ali, a gente viu o quê? Esse mercado tinha margens altíssimas e daí em diante, concorrência aumentando, perdendo mercado, perdendo margem. Esse era um mercado que estava acabando, né? Esse mercado mudou, né? O mercado de adquirência mudou drasticamente e acabou da forma como que a gente enxergava. Então não fazia sentido, mesmo gostando, mesmo achando que era bacana, o movimento econômico que ia acontecer em relação àquele setor não fazia sentido estar posicionado. É igual elétricas, né? Muita gente ouviu falando de elétricas super defensivos. O momento de hoje para elétricas, se a gente falar especificamente das distribuidoras, é ruim. Distribuidoras, para quem não sabe, né, tem um risco altíssimo, né? Elas estão pedindo um programa de resgate para o governo de 20 bilhões, porque ela tem energia contratada, ela tem que pagar, a demanda cai, ou seja, ela tem um spread aí que ela paga gigantesco, inadimplência aumentando, então ela tem um rombo ali. A gente assistiu isso já, crises nesse setor aí, 2013, 14, que quase quebraram algumas empresas. Então
Dado esse, eu gosto de algumas, mas nesse momento está posicionado? Não faz sentido. Se tiver outros setores que vão estar muito melhores, né, que vão conseguir capitalizar isso, é muito melhor estar nesses outros setores. E nessa estratégia, né, a gente está falando aqui top-down, né, muita gente pergunta quantas ações eu preciso ter numa carteira. Bom, uma carteira de investimentos, né, eu falo que pelo menos 5. Tá? Eu busco ter próximo de 10. Dentro de um fundo de investimentos, a gente também sempre buscou com a equipe ter 10, né? E até ter um pouco mais do volume financeiro, mas não muito, né? Porque se tiver 30 ações, seu movimento, né, sua rentabilidade vai estar muito próxima do índice Bovespa. Então você não consegue gerar o que a gente chama de alfa, né, que é o quanto a mais que você vai conseguir gerar de retorno em relação ao índice. Então acho que esse é um ponto. Você não pode também diversificar demais, porque senão você vai estar igual ao índice Bovespa e não faz sentido. Muito concentrado, né, só com 4, 3 ações, você começa a estar exposto a riscos e volatilidade muito grande. Então acontece uma coisa específica numa empresa, você tem um risco bem centralizado. Então, a ideia de ter 10 ativos pode, dependendo do patrimônio das pessoas, né, entre 5 e 10, é bem adequado, porque você consegue buscar uma rentabilidade bacana. E aí, o grande ponto é, você tem que ter dentro da sua carteira, a maioria das ações, elas vão ser ações que têm risco médio, então ela vai acompanhar muito o mercado, você vai escolher bons setores, né, boas empresas de qualidade para buscar um retorno acima do esperado, só que com risco médio. Ações para buscar uma rentabilidade mais forte, né? Então essas são as mais agressivas, né? 1, 2, depende do momento, né? E depende do perfil. E ações mais defensivas, que funcionam como hedge, né? Então a gente sabe que algumas empresas, mesmo com o cenário de bull market, elas vão ficar para trás. Entretanto, quando o mercado a gente vê uma queda forte, a gente vê essas ações não sofrendo ou até tendo uma correlação contrária, né? Quando a bolsa cai, tem algumas empresas dolarizadas que servem como hedge e acabam protegendo. Então você tem que ser sempre uma média de risco próxima ao risco do mercado, uma parte agressiva, o componente que vai buscar um pouco mais de rentabilidade e um componente defensivo, né, para te defender nos momentos adversos. Então acho que essa é a combinação. A partir de 5 você já consegue ter, com 10 já é bacana, já tem um equilíbrio bacana dentro da carteira. Mas vamos lá, né? Vamos falar de uma análise aqui, vou trazer alguns pontos de uma análise top-down na prática. Então eu sou o analista responsável na Levante pelo Carta de Estrategista, é minha carteira de recomendações. E dado o nome, né, Carta de Estrategista, ela tem exatamente essa visão macro, né? Eu começo do top e vou para a análise fundamentalista de empresas específicas. E eu vou trazer, hoje eu tenho 10 ações, vou trazer 3 ideias aqui, 3 drivers econômicos, né, que eu estou posicionado. Bom, a primeira delas é o seguinte: o Brasil, né, nos últimos um ano e pouco, passou por uma mudança grande, né, e está passando no viés das empresas públicas. A gente teve uma troca de governo, os atuais ministros são liberais e provavelmente a gente vai ter isso por mais alguns anos. Então as empresas públicas, né, que eram utilizadas para fazer política, né, que não faz o menor sentido, tiveram uma mudança na gestão e na visão. Então agora essas empresas são focadas para gerar valor para o acionista, como todas as outras empresas listadas na bolsa que são privadas. Então isso por si só já mudou drasticamente o ambiente das empresas. Então ponto número 1, pensando nesse racional aqui. Eu quero estar exposto à melhora da gestão das empresas que têm controle estatal, né? Porque isso está acontecendo, né? Teve troca de presidente, de equipe, essa filosofia, né, de gerar valor para acionistas. Eu quero estar exposto nesse setor. Então, dado isso, no ano passado eu escolhi, então comecei a olhar para todas, né? Todas as federais, as estaduais. O que mais fazia sentido para mim naquele momento era a Petrobras. Petrobras era uma empresa que estava passando por redução de endividamento, estava vendendo ativos que não eram core, focando na atividade core dela, passou a adotar políticas liberais de negociação, né, de reajuste do preço dos combustíveis com o comércio internacional, né, com o preço internacional. Então todos esses pontos eram favoráveis, ela tinha um desconto bom em relação às empresas concorrentes do mercado internacional, então eu escolhi Petro, tá? E aqui eu vou falar da minha visão pré-crise, né, e de pós-crise.
E o que aconteceu nesse momento, né? Acabou sofrendo muito em função da queda do petróleo no mercado internacional. Entretanto, ela está se recuperando, porque eu ainda continuo gostando dela, né? Pelo seguinte, né? O preço do combustível é reajustado em função do petróleo e o petróleo é dolarizado, tá? Eu já cheguei a deixar essa tabela aqui, que é uma análise de sensibilidade que eu já trouxe aqui do EBITDA da Petro em dólar para 2021 em função do câmbio e do preço do petróleo, tá? Do tipo Brent. Então, se a gente vê aqui, entre 30 e 35 dólares o barril, com dólar de 5,15, a gente vê um EBITDA aqui de 26 bilhões de dólares para Petro, tá? O que isso implica? Vamos lá. Então aqui eu tenho uma outra análise, uma análise de sensibilidade de target de preço. Então a gente faz análise fundamentalista de tudo, né? Aqui são alguns exemplos que eu trouxe. Qual o preço que a Petro tem que valer, dado o preço do petróleo, né, a 35 dólares e o dólar a 5,15, por volta de 27 reais. Se a gente passar um pouquinho mais com um patamar de um dólar a 5,55, ela deveria estar valendo 33 reais, tá? Então mesmo com a queda forte do barril do petróleo, essa depreciação que a gente teve na nossa moeda, né, no real, está falando de 40%, acabou compensando e a gente vê uma melhora agora do preço internacional do petróleo. Então por isso que eu gosto ainda, já trouxe isso aqui, e é como eu analiso, né, tanto do lado macro quanto também do lado micro. Outro exemplo aqui que eu trouxe, vamos lá. O Brasil passou por uma das maiores crises da história em 2014, 15 e 16. O que mais sofreu desde então foi o consumo, né? Varejo. As pessoas deixaram de consumir. A gente teve 2 anos consecutivos, né, em que o PIB caiu 3,5% ao ano, né, cada ano. Então, assim, foi uma queda forte na renda e no consumo das pessoas. O que a gente vive hoje? Os juros no menor patamar da história, inflação sob controle, até então uma retomada, né? Tudo indicava com o PIB crescendo acima de 2%, geração de emprego, tudo estava melhorando para o lado do consumo. A gente teve esse choque temporário na economia aqui, que vai ter um impacto sim, 2020 vai ser um ano de queda de PIB e tem vários impactos, né? A geração de emprego não vai ser mais positiva, vai ser negativa, entretanto os juros continuam no patamar baixo, inflação controlada e existe uma demanda represada das pessoas, né? As pessoas não consomem há muito tempo. Então, eu acredito que em alguns setores específicos, isso atrasou, né? Se a gente pegar no varejo, consumo como geral, esse choque atrasou a retomada. Entretanto, não é geral, né? Não é simplesmente em todos os segmentos. E aí, eu quero estar posicionado no setor de varejo de consumo no Brasil, porque eu vejo todos esses pontos favoráveis e além do mais, como é que eu faço para estar posicionado no momento, nesse pós-corona? Bom, eu fiz um movimento recente também, me posicionei nesse setor, então uma empresa que eu escolhi está tendo uma performance super boa, mas qual que era o principal ponto nesse momento? Está posicionado em qualidade, empresa de execução e track record. Que aí você consegue escolher, tá posicionado nesse setor, e aí você pega uma empresa que é premium, que tem uma execução perfeita, né? E compra ela com desconto. Caiu 40% a 50%. Isso não faz sentido e você consegue estar posicionado. Nesse momento, né, o que é bom estar posicionado? Não quero estar posicionado em varejo de classes mais baixas, porque confiança, desemprego acaba sempre pegando nessas classes mais baixas, isso tem impacto direto. Em consumo de classes mais altas, isso é pouco afetado, né? No momento que esse choque acontece, afeta um pouco da confiança, mas é passageiro. Então, é uma forma de estar exposto. E vamos lá, dando sequência nesse racional de como montar uma carteira. Então, são dois racionais que me dão 2 recomendações de ações na minha carteira, tá? Dentro do portfólio aqui do Carta de Estrategista. A primeira delas é em relação a como as empresas públicas eram geridas, essa mudança que impacta a cadeia toda se eu escolher a Petro. Aqui eu estou falando de varejo, né, nesse segundo momento aqui, dado o cenário, mesmo com o corona, existe uma demanda represada e se eu não estiver exposto a classes baixas e escolher ativos de qualidade, eu vou conseguir me dar bem. E o terceiro ponto, né, que eu já trouxe aqui algumas vezes no canal, é a questão da proteína animal, né, o consumo de carne no mundo, né? Ele mudou. Assim, isso a gente via desde o ano passado.
o consumo de proteína animal mudou em função da China. A China teve peste, teve que dizimar boa parte da população de suínos por lá. Começou a importar muito mais carne, não só carne de suínos, mas também como de bovinos, ou seja, tem uma mudança na comida, né? As pessoas, a partir do momento que você começa a comer um negócio melhor, é difícil você voltar. O varejo lá era composto por animais vivos, né? E ainda é, eles querem acabar com isso, dado os dois grandes problemas sanitários que a China passou nos últimos meses, né? Que foi o corona e a peste suína. Então, esses dois pontos fizeram com que a China está correndo para acabar com esse varejo com animal vivo e consumir apenas proteína, né? Carne congelada. O grande produtor, Brasil, ou seja, mudou drasticamente esse setor. Entrou uma demanda que não existia e que vai ser permanente. Essas empresas vão ser, sim, impactadas e do lado positivo. E aí, né? Aí o ponto é olhar para elas, para todas as listadas, e entender que não é um setor simples, né? Não é um setor com as melhores práticas do mundo. Entender qual delas, né, é a melhor posicionada para conseguir captar exportações, que tem uma posição legal de caixa, que tem a melhor governança dado o setor que não é dos melhores possíveis, para conseguir pegar essa onda. E aí, pós-corona, né, esse movimento foi amplificado. Por quê? Porque se a gente está falando de negociação de proteína animal, isso é dolarizado. Ou seja, o dólar saiu da casa dos 4 para os 5,50, 5,60. Estamos falando de uma depreciação de quase 40%. Ou seja, o preço, né, só pela função do dólar, médio aí, subiu 40%. Então, esse é um outro fator. A China mais pressionada ainda em relação ao Covid e melhora nas questões sanitárias deles. Então, tudo isso amplificou a visão do setor. Quem gosta de análise, né, daria para ver claramente que tem uma melhora nesse setor e escolher um ativo dado esse cenário. E o ponto é, quando você está posicionado em dólar, né, apesar desses papéis, dessas ações serem voláteis, você tem um hedge. Então você começa, minha carteira, ela tem muitos elementos de empresas dolarizadas. Por quê? Porque se o negócio descontrola e venda para o mercado internacional, né? Porque se o negócio sai do controle aqui, se a gente tem um problema maior em relação à atividade econômica, eu tenho um hedge. O real vai continuar se desvalorizando, né? Ou seja, o dólar vai continuar subindo, nossos produtos ficam mais baratos e a demanda, né, pelos nossos produtos, né, a receita dessas empresas cresce mesmo com uma recessão maior aqui. Então eu acabo me protegendo. Então esse é um outro ponto, né? Como é que eu vou estar protegido nesse momento? Eu gosto nesse momento de estar protegido com empresas que são exportadoras. Porque não importa o cenário, elas vão conseguir se dar bem. Mesmo com um cenário adverso aqui dentro, tá, pessoal? Então essa é a ideia, né? É sempre pegar ativos dado o racional econômico, conseguir posicionar empresas um pouco mais agressivas, né, mais próximas da média e hedge, empresa para ser um pouco defensiva em cenários adversos, e o que eu estou fazendo agora é estar muito dolarizado. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, né, o link do Carta de Estrategista. Né? Muita gente me pergunta, é a minha série, minhas recomendações, a minha carteira, para quem quiser assinar, preço de R$ 21,90 com desconto, né, para o pessoal do canal, sai R$ 14,90 por mês, então o link está aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.